Olá, meus amigos e amigas, internautas, seguidores, tudo bem? Não se preocupe com o que você não tem. Use o que tem para chegar onde quer e necessário. Vamos a mais edição de 3D de prosas, comentários diários sobre o noticiário local, regional, estadual, nacional e internacional. Se gostarem, dê o joinha de gostei, faça o triplo C, curta, comenta e compartilhe. Se não são inscritos, se inscrevam. Acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. O Senado Federal aprovou, terça-feira, dia 1º de abril, projeto de lei complementar de número 201/2019, que assegura a participação da população na elaboração do orçamento público. A proposta, de autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, recebeu 54 votos a favor e 2 contrários e segue para análise da Câmara dos Deputados. A iniciativa altera a Lei de Responsabilidade Fiscal e determina a realização de audiências públicas para a formulação de planos, leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais. Atualmente, a legislação apenas incentiva a transparência na gestão fiscal, sem garantir a obrigatoriedade de uma consulta popular. Neste projeto foi apresentado um substitutivo estabelecendo que União, Estados e municípios devem criar mecanismos que viabilizem a participação da sociedade no planejamento orçamentário. O texto aprovado não prevê sanções para o descumprimento da norma, pois a fiscalização dos tribunais de contas já está prevista na Constituição. O senador, autor do PL, argumenta que a medida fortalece a transparência e melhora a gestão dos recursos públicos, possibilitando que a população tenha influência direta em decisões que afetam áreas como saúde, infraestrutura e educação. Disse ele que é preciso garantir que o cidadão compreenda que o dinheiro público pertence à sociedade, não aos políticos. A participação popular garantirá transparência, qualidade na alocação de recursos e maior controle social. A relatora, senadora professora Doriana Seabra, destacou que experiências anteriores de participação popular demonstraram avanços no processo democrático brasileiro e contribuíram para uma administração pública mais eficiente. O projeto também recebeu apoio do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, que ressaltou o trabalho da relatora na construção de consenso para a aprovação da proposta. Bacana, e acho que seria por aí mesmo. O povo e a sociedade são os mais interessados na elaboração do orçamento público. Mas esta não é uma proposta nova, uma discussão nova, porque nos anos 80, quando o Partido dos Trabalhadores fundava seus comitês municipais, depois de Vitória da Conquista, a cidade pioneira no estado da Bahia, Itabuna foi a segunda a implantar o projeto de participação direta do povo na elaboração do orçamento anual do município, a LOA. Porque tanto Vitória da Conquista como Itabuna eram as 2 únicas cidades da Bahia que tiveram prefeitos do PT eleitos naquela época, né? Bom, o projeto saiu do papel em fins de 1989 em Porto Alegre. Aquele era o primeiro ano da gestão do então prefeito Olívio Dutra, o primeiro gestor municipal petista daquele período. Ele foi prefeito de Porto Alegre. O orçamento participativo chegou a servir de modelo de política de participação popular, recebeu prêmios internacionais e foi replicado em centenas de cidades pelo país e pelo mundo afora. Mas parece que não deu certo, porque uma relativa maioria de prefeitos petistas não seguiu a cartilha da razoabilidade. Muitos orçamentos participativos logo se desvirtuaram da boa intenção, a de ouvir o povo, e introduziram a malandragem dos vícios, da corrupção, que já era realidade nas gestões de órgãos públicos governamentais.
do tipo de toda a previsão de orçamento anual, digamos, do total previsto de 100%, 70% eram para as campanhas eleitorais do partido e seus candidatos, 20% eram para os custos e manutenção da companheiro, e apenas 10% realmente eram gastos e aplicados para o orçamento no município, ou dentro do orçamento para o município. Mas quem sabe agora, né? Vamos à prosa de número 2. Enquanto o petróleo for sempre a dona da vez para a economia mundial, e em especial do Brasil, a teimosia de manter os preços de seus derivados, diesel, gasolina, gás de cozinha, oscilantes, sempre com a alta do dólar, em competição com a alta do dólar, não há esperanças para ninguém. Ainda mais que o Brasil tem descaradamente a gasolina mais cara do mundo. A primeira pesquisa semanal de preços da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível, após a redução de 4,6% no preço do diesel nas refinarias da Petrobras, captou repasse ao consumidor bem menor do que o esperado. Segundo a ANP, o diesel S10 foi vendido, em média, a R$ 6,38 por litro nesta semana, ou seja, apenas 0,02 mais barato do que o verificado na semana anterior. O corte no preço do combustível pelas refinarias da Petrobras começou a vigorar na quarta-feira 3. A estatal disse esperar um repasse médio ao consumidor de 0,15 centavos por litro, considerando que 14% da mistura vendida nos postos é misturada por e com o biodiesel. A pesquisa de preços da ANP geralmente faz as coletas no início da semana, o que pode, quem sabe, aí ter alguma explicação para um repasse menor que não chegou. Logo após o reajuste, o Sindicato de Postos do Paraná, que é a Paranapetro, alegou que a queda para o consumidor final depende, da velocidade de repasse do corte pelas distribuidoras de combustíveis que compram o diesel na refinaria e faz a mistura com o biodiesel. O anúncio de redução no preço foi feito pela Petrobras cerca de 15 minutos antes da divulgação de comunicado oficial pela estatal, procedimento normalmente usado para informar reajustes de preços. A estatal vinha sendo pressionada pelo governo para reduzir o preço do combustível, que era vendido pela empresa a valores superiores à chamada paridade de importação, ou seja, aquela que simula quanto custa importar o produto para o mercado brasileiro. Na abertura do mercado de sexta, o preço médio do diesel nas refinarias da empresa estava a 0,10 por litro acima da paridade de importação calculada pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. No caso de gasolina, o preço da Petrobras era de 0,08 por litro. A estatal não altera o preço da gasolina em suas refinarias desde o aumento de 0,20 por litro, promovido no mês de julho do ano passado. Nas bombas, porém, o produto subiu recentemente com a alta do ICMS, que também afetou o diesel e o etanol. Segundo a ANP, a gasolina foi vendida pelos postos brasileiros ao preço médio de R$ 6,31 por litro esta semana, praticamente estável em relação à semana anterior. Já o preço do etanol caiu 0,4 por litro para R$ 4,28 por litro. Então, enquanto tiver comparando aí, ou acompanhando a oscilação entre o preço do barril vendido nos commodities em torno de cotação de dólar, o petróleo nosso, que nós temos a Petrobras, que é eficiente em petróleo, estamos aí a depender da variação do dólar, da moeda estrangeira, a moeda internacional. Esse país, sei não, viu? Vamos à prosa de número 3, a última.
o STF, Supremo Tribunal Federal, sempre essa corte, né, vetou as chamadas revistas íntimas de visitantes do sistema prisional. De acordo com a decisão, esse tipo de procedimento é inadmissível. Assim, a partir de agora, provas conseguidas por esse meio serão consideradas ilegais. Ou seja, o visitante, geralmente esposa, mãe, filho ou parente, sendo pego em flagrante delito de revista com objeto não permitido, como arma branca, celular, drogas, chip, não sofrerá nenhuma punição, porque a ação de revista será considerada ilegal pela justiça. É mole? Ou justiça que ama a bandidolatria? O colegiado, o STF, retomou a análise do tema na quarta-feira, dia 2. Nesse caso, a proibição da revista, eles acreditam que toda paparicação se constitui em mãos bobas, será substituída por compra e instalação de equipamentos. Quanto a este ponto, aliás, a Corte determinou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos estados comprar, instalar e distribuir scanners corporais para as unidades prisionais por meio dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e Fundo Nacional de Segurança Pública, ou seja, mais custos e despesas para o otário do brasileiro pagar. O STF justifica que os ministros propõem uma solução que seja um ponto de equilíbrio entre a justa demanda da sociedade por segurança pública, ao mesmo tempo que a compatibilização com os direitos fundamentais previstos na Constituição. Como eles filosofam, eles dizem que a revista é vexatória e é um tratamento potencialmente desumano e degradante. Acho que não sai, né? A gente fica tão chateado. Degradante, vedado em regra constitucional e normas convencionais protetivas de direitos humanos e os chamados os internos, os prisioneiros. Mas, pelo menos, tem um atenuante. De acordo com a decisão, a autoridade administrativa dos presídios poderá impedir as visitas diante de indícios robustos de um visitante portar qualquer item oculto, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. A decisão terá de ser fundamentada e dada por escrito. Mas só para lembrar, os senhores ministros, em 2 anos foram realizadas 625 mil apreensões, ou seja, em 2 anos foram 1,4 em média apreensões por visitante, inclusive com tentativas de ingresso com armas de fogo, chips de celulares, drogas, inclusive planos de fugas. Esse material jamais é pego em revistas superficiais. Tem que ser realmente daquela bem fundamentada. Aí é difícil para a população de bem viver em um país cujas autoridades idolatram a bandidagem conforme tem sido. Se gostaram da live, dê um like positivo, curta, comente, compartilhe. Se não são inscritos, se inscrevam. Acesse o sininho para novas lives. Um abraço.